Senhor esteja convosco. Uma saudação para todos vós que estáis aqui na nossa igreja de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, aqui em Portugal, e também para todos que nos estão a ver e a ouvir, que estão em comunhão connosco também em diversas partes. Vamos criar condições para que possamos celebrar dignamente, e isto implica desde já da nossa parte que façamos um esforço no sentido de nos concentrar naquilo que é essencial, não só na palavra de Deus, que daqui a pouco nos vai ser proclamada, mas também para perceber aquilo que Deus quer de cada um de nós. E porque, se calhar, digo eu, nem sempre assim o fizemos, porque muitas vezes a nossa vida nem sempre foi aquilo que deveria ter sido, seja porque fizemos coisas erradas, seja porque não fizemos coisas positivas, confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes em pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens perdoados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos deliciosos, comida de boa gordura, vinhos puríssimos. Sobre este monte há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces
e fará desaparecer da terra inteira o pobre que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor, em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Parece que houve aqui uma falha de um leitor. Faça favor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Em todo o tempo e com todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e a passar fome, a viver desafogadamente e a padecer necessidades. Tudo posso naquele que me conforta. No entanto, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O meu Deus proverá com abundância a todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza e magnificência em Cristo Jesus. Glória a Deus, nosso Pai, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, e falando em parábolas, disse-lhes: o reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: dizei aos convidados, preparei o meu banquete, os bois foram abatidos, tudo está pronto, vindo às bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido com o traje nupcial e disse-lhe: amigo, como é que entraste aqui sem o traje nupcial? Mas ele ficou calado. O rei disse então aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para aceitarmos um bocadinho do corpo.
também para ver se de facto me consigo expressar melhor também, como devem imaginar, e que também à distância sou mais ou menos segura. Isto nem sempre é fácil, sobretudo nestas ocasiões, quando a pessoa tem que falar muito, mesmo que sejam à volta de 10 minutos. Nós estamos, como eu dizia há pouco, a celebrar o 28º domingo do tempo comum, ano A. Estamos aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, aqui em Portugal. Uma saudação para aqueles que estão mais longe, e penso que se calhar a pessoa mais longe é a Isabel, que está na Austrália. Boa noite para a Austrália. Também para o José Luís, que está em São Paulo, Brasil, aí de facto ainda é madrugada. E para aqueles, para a Clélia, que está na França, mas aí é mais ou menos, mais hora, menos hora, é mais ou menos quase a mesma coisa, mas está mais longe também está longe, e para aqueles que estão mais perto aqui no nosso país e que também nos acompanham. Estive aqui a ver que também está um cunhado meu, em Valdir, além de outras pessoas. Eu gostava, neste dia, de partilhar convosco aquilo que me parece que esta palavra de Deus nos pode estar aqui a sugerir e a segredar. Estas leituras, e particularmente este Evangelho, vem-nos dizer, tal como aliás acontece com Isaías, no século VIII a.C., que a melhor forma de falar destas coisas, e o escritor podia utilizar outros exemplos, mas foi escolher logo de propósito o banquete. Para falar da comunhão com Deus, para falar do céu, para falar do reino dos céus, ele fala num banquete. E isto é tão importante quanto é certo, como vós sabeis, que naquelas alturas conheço muito mal. As pessoas com mais dificuldade tinham uma refeição por dia e dizer que o nosso Deus é um pouquinho como este rei que faz um convite para as bodas, e não é para as bodas quaisquer, para as bodas do filho do rei. Mas a gente começa a olhar para isto, então, mas o filho do rei casou-se com quem? A pessoa pode vir à página e não encontra a resposta. Não encontra a resposta, e seria de facto, supostamente, a par do noivo, é logo a pessoa mais importante, se não é mesmo a mais importante, por isso é que até vem em último lugar. E às vezes até manda uma seca todo também, nunca mais entra. Não é? E portanto, é a pessoa mais importante, não se fala. Diz-se apenas que este rei quis fazer umas bodas, e logo umas bodas, para o filho, e que convidou muita gente, e que as pessoas fizeram um manguito, no sentido de que não apareceram. E ouçam, é muito difícil estarmos como é que eu ia dizer, a dar valor a este exemplo, porque nós não fazemos ideia daquilo que era um casamento naquelas alturas. Isto não era qualquer pessoa que era convidada. Havia regras rígidas acerca do local em que as pessoas deviam estar. E por isso é que Jesus, volta e meia volta, como se costuma dizer, era fortemente criticado por ele não estar a ligar a essas coisas, porque ele andava com mulheres de uma vida, andava com pessoas descaracterizadas, andava com pessoas, portanto, que não tinham categoria social, e isto naquela altura era um escândalo daqueles piores que podemos imaginar. Ora, aqui, de facto, o escritor que escreve para pessoas, e ele sabia muito bem destes costumes, ao escrever para pessoas e vai dar logo estes exemplos, é porque de facto isto devia ser mesmo escandaloso. E para dizer o quê? Para dizer que o nosso Deus é um Deus que nos propõe a salvação, a felicidade, a comunhão com Ele, e para fazer esta comunhão, Ele dá o exemplo do banquete.
dá o banquete em que este Deus tem um filho que vai casar. Já sabemos quem é o rei, e eu não falei nada, e vós também sois suficientemente inteligentes para perceberes quem é este rei, que até tem um filho, e a gente, ao falar de filho, a gente percebe muito bem o que é que estamos a falar. Hein? Portanto, só falta a noiva. E a noiva, não tínhamos dúvidas, somos nós. É o povo de Deus. E esta leitura foi escrita para quem? Foi escrita, Jesus dirigiu-se aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Isto é muito importante. Ouçam, logo no início da leitura, tomem atenção quando se diz estas coisas, porque é importante saber para quem é que se fala. Eu, neste momento, estou a falar para Espinhel, para pessoas de Espinhel, não só, estão aqui pessoas também de outras paróquias. Portanto, eu tenho aqui alguns exemplos que eu às vezes utilizo, é a pateia e tal, não sei o quê, também utilizo essas coisas lá em Ois e por aí fora. É importante saber com o que é que falamos, para as pessoas perceberem que isto não é para mim, não é para assim alguém, é para nós, é para pessoas concretas. E Jesus fazia isto. E portanto, ele está a falar para agricultores, fala de um jeito, ele está a falar para comerciantes, fala de outro jeito, da pérola, está a falar para pescadores, fala de outro jeito, do marreiro que apanha toda a espécie de peixes, mas a gente sabe. E portanto é fundamental perceber que o saber para quem se fala é muito importante para perceber o que é que Jesus nos quer dizer. Se ele para as pessoas em concreto disse aquilo que disse, e se fosse para nós o que é que ele diria? É aí que entra a homilia. E de facto sabemos nós que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, eu já uma vez falei aqui nisto, ancião, velho, naquela altura não era nenhuma palavra feia que se dirigia, era a melhor coisa que se podia dizer, porque um velho, um ancião, era de facto aquele que tinha o capital da experiência, é aquele que de facto que tinha, e a gente sabe que todos nós tivemos a educação que tivemos e sabemos o respeito que antes havia com as pessoas mais velhas, em que se pedia a bênção, essas coisas todas. Ancião quer dizer em grego presbiteroi, presbítero, que é a palavra hoje que significa padre também. Porque naquela altura eram uma espécie de padres, os anciãos. Os presbíteros, presbiteroi, velho, eu quero dizer isto em grego. E portanto, isto não é para o povo que Jesus fala para a gente praticante. É para a gente praticante. E ele vai dizer uma coisa à gente praticante. Pois é. O rei quer fazer um casamento com vocês, convidamos vocês para o casamento e vocês não têm tempo. E vocês não dão, e vocês metem-se em negócio. E vocês não querem vir. Eu estou a falar para eles. Mas ouçam, eu penso que isto também é para nós. Porque se é verdade que nós somos uma espécie de noiva, no exemplo que aqui foi dado, também não deixa de ser menos importante que o Senhor hoje diz-nos assim: eu quero fazer contigo uma festa. E esta festa não vai ter fim na eternidade. Esta festa que eu quero marcar encontro convosco é uma festa para a qual eu te convido e que deves fazer todo o possível por não faltar. Esta festa que começa já aqui na Eucaristia é aqui um cheirinho daquilo que pode ser lá. E por isso, se a gente entende que a missa é uma coisa que é uma seca, que o padre, embora às vezes também seja assim, que o padre nunca mais se cala e que é chato e não sei mais quantos. Porque agora está a chover, porque agora está a fazer frio, porque hoje não dá muito jeito, porque bem não sei quem lá à minha casa. Por causa de... os exemplos multiplicam-se, com certeza. Somos como os outros, que foram convidados e arranjaram desculpa. Uma vez era por causa dos negócios, outra vez por causa de não sei de quê, e andamos nisto. E eu penso que o melhor exemplo que o Senhor nos dá é que não podemos perder estas oportunidades. Não podemos perder estas oportunidades porque, no fundo, é aqui que se vai ensaiando um pouquinho do grande amor por nós. E onde reparar que, no meio desta história toda,
alguns que não faltaram, há eles que não quiseram vir, então era aí toda a gente que encontrar. Isto venha todo lixo, porque para Deus não há lixo. E já que alguns não sabem dar valor, vamos convidar quem tem fome. Esses vão dar valor porque têm fome, porque são família. E no meio desta história toda, como é óbvio, aparece, diz aqui no Evangelho, aparece alguém que estava lá sem o traje nupcial. Cá está o problema das regras daquela altura em que as pessoas iam ao casamento, mas todas tinham que levar o seu trajezinho para dizer que eram convidadas. Oh, amigo, a sala encheu-se. Quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido com o traje nupcial. Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? Mas ele ficou calado. Amarrai-lhe os pés e as mãos. Isto é uma forma de falar. Para dizer, através do exagero, que não basta participar na boda. Não basta ir ao casamento. Não basta ser convidado. Não basta apenas participar na Eucaristia. É preciso vestir um traje da atenção ao outro. É preciso que nós aqui, não só, isto era para os príncipes sacerdotes, não só cumpramos de cumprir, não só que devemos cumprir todas as normas dos mandamentos, essas coisas todas, em termos de decorar essas coisas todas, mas mais do que isso, é necessário que as ponhamos em prática. E este é o nosso traje. Não podemos dizer, mas eu faço isto. Está bem, tu fazes isto, já sabes estas coisas todas, já vens à Eucaristia, ótimo. Há muitos que ainda não chegaram a essa conclusão que era importante. Ainda bem que tu chegaste a essa conclusão. Isto é para nós. Quer haja pandemia, quer não haja. Ainda bem que perceberam. Ainda bem que nós já percebemos isto. Mas agora é fundamental. E o traje que vestimos? Será que o traje que vestimos lá fora é o mesmo daquele que aqui professamos? Eu penso que é esta a questão hoje fundamental que a Palavra de Deus hoje nos coloca, porque não podemos perder esta oportunidade. Às vezes impressiona-me, temos com franqueza, impressiona-me como é que, com tantas coisas bonitas que a Bíblia tem para falar das coisas que Deus nos oferece, aqui e depois junto dele, como eu acredito no céu e como nós acreditamos, como é que nós só fomos apanhar as coisas más? Porque temos que ir à missa, porque é um sacrifício, porque de facto, porque temos que andar aqui, o Senhor castiga-nos, e de facto a gente começa a olhar para o texto e fala em bodas, e fala em casamento, e fala em alegria. É uma coisa como é que a gente troca tudo. E porque ao fim e ao cabo a gente não percebe que não é uma questão de pecado ou deixar de ser pecado, é uma oportunidade que se perde, em que nós acabamos por ter tempo para nós. Ouçam, o trabalho nunca acaba, como sabem. A pessoa não está para coisas, faz isto, faz aquilo, numa lufa-lufa, e nunca tem tempo. Acho que é fundamental, e é este o segredo, é fundamental parar um bocadinho, para percebermos o que é que Deus de facto quer de nós e para nós. E eu penso que a Palavra de Deus hoje vai um pouquinho nesta perspectiva. E ter respeito pelos outros. O facto de estarmos aqui não somos mais nem menos que os outros. Sabe aquela história que eu também, quando fui à Tailândia, fiquei muito admirado porque entramos lá num templo budista. Budista ou hinduísta, agora estou, acho que é hinduísta mesmo. Apesar de haver lá, era uma coisa ou outra, já não posso explicar. E às páginas tantas, entramos e vimos, entramos numa espécie de uma capela, mas pronto, era budista, penso eu, e de facto as pessoas levavam bananas. Para pôr lá, para oferecer ao Buda, e alguns do nosso grupo e tal, e eu também, achamos aquilo de facto assim uma coisa popular fora do costume, mas olha, se a gente pensar, faz-me lembrar essa história do outro,
que estava de facto a fazer assim e estava a ver que alguém estava no cemitério a pôr lá umas florzinhas lá nos familiares onde tinham sido sepultados e olhou ao lado e viu que o outro estava a pôr arroz. E então chegou ao pé dele: amigo, então você está a pôr aqui arroz? Tudo, então, enfim. Então, você pensa que o seu familiar vem cá comer o arroz? Bem, quando ele vier cheirar as suas flores. Estão a ver? A gente fala e não vê que de facto o outro, apesar de proceder de forma diferente, nem por isso está a fazer diferente de nós. E às vezes esquecemos disso. Pensamos que as flores é que são importantes, assim como se calhar o arroz, pensava que o arroz é que era importante. Nós temos que perceber que há muitas formas de adorar a Deus, que há muitas formas de facto de respeitar, de perceber aquilo que Ele quer que adoramos. E às vezes as coisinhas não são assim tão diferentes. O céu e o inferno não é assim tão diferente. E já agora outra história para acabar. Conta-se que um dia foram lá, portanto, ao inferno, digo, e então havia de facto um grande monte de arroz no meio da sala, estou assim com arroz, e estavam as pessoas à volta. Alguns de vós devem conhecer, porque eu já contei isto, e mesmo que não tenha contado, é natural que já saibais isto. E então, às páginas tantas, eles tinham uns paus muito grandes para chegar ao arroz. E o inferno, o que era? Que as pessoas estavam assim, tentavam realmente ir buscar o arroz com aqueles paus muito grandes, mas ao tentar comer, aquilo caía tudo para fora. E era o inferno. Tinham ali o arroz, estavam cheios de fome, todos queriam comer e ninguém conseguia. Porque os paus eram muito grandes, o arroz estava muito distante. O céu, foram ao céu. Era exatamente a mesma coisa. Então estava lá o arroz, as pessoas estavam lá com os paus muito grandes, só que havia uma diferença. É que enquanto no inferno as pessoas procuravam comer o arroz e deitavam o todo fora, no céu cada um dava o arroz na boca do outro. Portanto, esta solidariedade, esta partilha, e às vezes é o dar-nos que acabamos por receber. Que o Senhor Jesus nos ajude e nos convide para o seu banquete e que, se for arroz, que não esqueçamos de o dar àquele que está ao nosso lado ou àquele que está à nossa frente. Creemos, ó Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus, luz da luz, verdadeiro, gerado e nomeado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, por nós, homens, de nossa salvação. Nós vamos continuar com a nossa celebração. Deixar que dê aqui uma saudação ao Paulo Reis, que é professor e que está na Noruega, também a acompanhar-nos. E vamos, de facto, apresentar de seguida
as nossas intenções, os nossos pedidos e a cada invocação que agora irá ser feita, eu penso e espero que o leitor esteja por aí, nós vamos responder: nós rogamos, ouvimos, Senhor. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Deus Pai de todos os homens, que nos chamais a seguir o vosso Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e se coloquem ao serviço do seu reino, por nosso Senhor. Para que a Igreja e suas comunidades e movimentos deem testemunho do Senhor, que se fez pobre, e encontrem nele a única riqueza, oremos, irmãos. Para que surjam muitos homens e mulheres que considerem a riqueza como nada e se deixem apaixonar pela pureza evangélica, oremos, irmãos. Nós Para que Deus faça com que muitos jovens deixem pais, irmãos, terras e tudo mais, por causa de Jesus e do Evangelho, oremos, irmãos. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, experimentem que ela é viva e eficaz e a ponham em prática nas suas vidas, oremos, irmãos. Para que os membros da nossa Assembleia creiam que Deus tudo é possível e que Ele é o Pai que se preocupa com os filhos, oremos, irmãos. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos acomodar, está bem? Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte,
manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Diga ao outro filho, aceite o cálice no vinho. E dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, o vosso nome, proclamamos a vossa ressurreição e o Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui, da Igreja que está em comunhão conosco, do Brasil à Austrália, da França à Noruega, com as pessoas também espalhadas um pouquinho por algumas terras aqui do nosso Portugal. Tende misericórdia de nós todos, nós sobretudo que estamos aqui neste banquete que o Senhor nos quer preparar. Tornai esta Igreja mais fiel, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também daqueles que hoje não queremos esquecer, particularmente lembramos a Cidalina das Neves, marido e neto, e também aqueles que estão no nosso coração pela saudade e que, tendo falecido há muito ou há pouco tempo, estão presentes. Acolheis a todos no banquete que preparais para eles e para nós também. Tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção e Nossa Padroeira, Senhora dos Milagres, Senhora dos Dores, Senhora do Amparo, Senhora do Acolhimento, Senhora de Fátima, com todos os amigos de Deus, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António, Santo Adriano, Santa Luzia, São Caetano de Diana, Pedro, Braga, Juto, Otão e Acúrcio,
São Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, cientes de que o Senhor nos atenderá e que nos faz o convite para participar no banquete que Ele prepara para nós, em que Ele se quer, entre aspas, casar connosco, é esta a grande oferta que Ele nos vai fazer, por isso rezemos-lhe a oração que Ele nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com um Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Para a ceia do Senhor, em Jesus Cristo, és o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que são das nossas obrigações, que o Senhor já chamou, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Estamos no mês de outubro também, é um mês que é consagrado também à Nossa Senhora, e por isso vamos lembrar-lhe que lembra ao Filho também as nossas intenções. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Senhora minha, Ó minha Mãe, eu me ofereço a vós, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e todo o meu ser, e porque assim sou vossa, guardai-me, cheguei-me, por a vossa, lembrai-vos dos pequenos que permanecem na nossa, guardai-me, por a vossa. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, sentados um bocadinho. Ora bem, dizer-vos que na quinta-feira estou por cá, a partir das 5, depois também no sábado são as Eucaristias que eu celebro no próximo sábado às 18 horas em Taradela e às 19h30 em Ães da Ribeira, isto porque ainda não começou o Trapaçu, se começasse já era lá às 4h30, tal como foi ontem às 4h30 aqui, só para os da catequese. E a igreja ficou cheia, porque isto é mesmo assim, agora com as distâncias regulamentares, ainda de facto se conseguiu 2 ou 3 bancos para os pais dos mais pequeninos. São os novos tempos. E, portanto, isto para dizer que no sábado teremos as Eucaristias, para já ainda só assim, 6 horas em Taradela e 7h30 ou 19h30 em Ães da Ribeira, que é a missa antecipada. De hoje a 8 dias é o dia das missões, e neste domingo vamos ter às 9 horas aqui a Eucaristia e às 11 no Adro de Trapaçu a Eucaristia campal. Também nesse dia vão ser as matrículas da catequese, mas é dos do lado de Trapaçu. Ouçam, eu penso que com esta distância já vos posso dizer isto. Vós sabeis, todos vós sabeis, até por aquilo que foi divulgado, nomeadamente também no Facebook e não só, e estas coisas acabam depois por ter um impacto grande e toda a gente fica a saber, que tem a ver um pouquinho com a decisão que a nossa Diocese de Aveiro tomou, não foi só ela, também o Porto e também Viseu e se calhar no sentido de fazer as visitas aos cemitérios. Não quer dizer que não se possa fazer a visita ao cemitério, tanto quanto eu penso. A questão é que o padre não vai lá, nem as irmandades,
porque não há possibilidade de o fazer, porque sabeis que nós temos sempre o costume, o que é compreensível em condições normais, de estar ao lado dos nossos entes queridos junto da sepultura e sabemos muito bem como é que as coisas funcionam. Ao lado também muitas vezes está quase pegada a outra sepultura e se as pessoas estão todas lá é impossível manter essa segurança e sobretudo neste tempo de pandemia. Portanto, se o cemitério estiver aberto, eu digo se, porque de facto, como sabem, isto não depende de nós da Igreja, depende da Junta. Se o cemitério estiver aberto, podeis ir de manhã, podeis ir à tarde, podeis ir da noite. Portanto, a questão não é essa. A questão é celebrar nesse dia só mesmo no lado da Igreja e para todos os sítios. Portanto, porque aqui nós podemos espalhar-nos, temos aqui a estrada, temos aqui o adro, podemos espalhar à vontade e, já que eu há pouco estava a contar a história do arroz, que é esta, nós, de facto, somos convidados a oferecer nesse dia, além das flores normais, outra flor aos nossos defuntos, que é a Eucaristia. E por isso eu estou a pensar, embora o horário ainda possa ser conjugado, mas eu estou a pensar em fazer a visita, em fazer esta oração, antes era por todos os cemitérios, como vocês sabem. Desta vez vai ser no adro, às 10 da manhã, e depois as pessoas ou vão a seguir, ou vão mais tarde, ou vão mais cedo, se assim o entenderem, ao cemitério. Para já, aqui, faremos, portanto, aqui às 10. Depois, também estou a pensar fazer às 3 horas em Ós da Ribeira e às 5 em Travessou, sempre ao ar livre, quer chova, quer faça sol. E também em Paradela, mas no sábado, na véspera, à hora que agora se celebra a missa, que é às 6 horas. E portanto, de facto, era um pouquinho isto, mas estejam, de facto, atentos, a gente também tem que ver como é que estas coisas evoluem, mas se calhar, ouçam, foi ontem que eu vi isto, foi na Diocese de Vila Real, penso que é em Monte Alegre, não sei se viram isto nas notícias, eu pelo menos li isto na internet, lá já não há outra vez missa. Já não há outra vez missa. E portanto, ouçam, é como diz o outro, preparemos, porque isto não é só para os outros, não. Não é só para os outros. E portanto, não vamos nós ser causa de focos desta história. Já chega aquilo que existe. E portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para evitar, e obviamente todos nós entenderemos, mesmo até aqueles que têm grande saudade pelos seus defuntos, que não estamos em maré de visitar os cemitérios, falando português. E muito menos estarmos todos amontoados. Portanto, tenhamos um pouquinho de consideração por nós, mas também pelos outros. Pronto, mas entretanto, até lá ainda faltam 15 dias, a gente ainda vai insistindo, ainda vamos vendo aquilo que de facto que seja mais urgente. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para vós que estáis aqui em Espinhel, para aqueles que estão na Austrália, e na Suíça, e na França, e na Noruega, e em Portugal e em diversos pontos do país. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.